pessoal, como é que vocês estão? E aí, como é que tá a nossa cidade? Tá chovendo também? Gente, hoje, graças a Deus, ontem também Deus deu uma chuvinha durante a noite todinha, aquela chuvinha suave, aquela chuvinha que só Deus sabe fazer, que somente Ele tem poder de fazer porque Ele é Deus. E esse céu que somente Deus é capaz de fazer, que nenhum dinheiro do mundo compra este céu. Nenhum dinheiro do mundo compra esse céu, gente. Um céu abençoado, um céu maravilhoso. Nenhum dinheiro do mundo faz com que você mande chover. Não tem dinheiro no mundo que pague este céu, que faça com que mande parar de chover. Você pode juntar o dinheiro que for, mas isso nunca vai acontecer, porque Deus é soberano, Deus é bendito, porque Deus é dono das nuvens, dono das estrelas, dono do sol. Ele é dono de tudo aquilo que é inexplicável. E cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, é Deus que vai mudando a nossa vida, Deus vai dando as vitórias, Deus vai nos fortalecendo. Às vezes nós estamos fracos, às vezes estamos fracos por uma debilitação de saúde, mas Deus vira e fala assim: não, se levante, se alimente direito, faz vômito? Ah, você fez vômito, mas come novamente. Come novamente. Você vai sim segurar comida no seu estômago, você vai tomar uma vitamina, você vai tomar um leite, você vai ficar bem, você vai se levantar em nome de Jesus, porque eu sou dono do sol, eu sou dono das estrelas, eu sou dono das nuvens, eu sou dono da chuva, eu que faço chover, faço parar de chover, eu que faço nevar e faço parar de nevar, eu que sou dono desse céu todinho que você está vendo. Então, tudo foi criado por mim, então o poder é meu, o poder não é do dinheiro, o poder é desse Deus maravilhoso, desse Deus bendito em nome de Jesus. Se levante agora para a glória de Deus, se levante agora, toma os seus remédios direitinho, faça sua refeição direitinho, come um mingau de fubá em nome de Jesus. Você vai ficando forte, você vai voltando à vida e você vai dar testemunho da glória de Deus, este Deus que faz chover, que dinheiro nenhum paga essa chuva, que dinheiro nenhum paga essas nuvens, dinheiro nenhum compra estrela, dinheiro nenhum compra sol, que faz esquentar. Não, gente, é Deus, é Deus. Todo momento é Deus, Ele existe sim, existe uma força sobrenatural que não se explica Deus, nós não vemos Deus, nós não estamos vendo Deus, mas Ele está nos vendo, Ele está escutando a sua oração, Ele está escutando o seu pedido, mas você tem que ter força, você tem que se alimentar, você tem que tomar os seus remédios, você tem que o quê? Você tem que sorrir, você tem que orar, você tem que chorar, você tem que engrandecer o nome de Deus, você tem que louvar a Deus, você tem que glorificar a Deus, porque somente Ele é Deus, só Ele é Deus, não existe outro Deus. Está lá sentado no trono dele, nas densas nuvens, e está com o Filho dele, Jesus Cristo, que veio como nós, veio sem pecado nenhum. Nós já nascemos em pecado, mas Jesus Cristo não teve pecado. É Filho de Deus, ele estava com Deus lá no céu. Jesus Cristo estava com Deus lá no céu. E aí, Deus mandou ele para os israelitas. E ele veio para pregar as boas novas, mais os mandamentos, o evangelho de Deus. E aí o que acontece? Os israelitas, que Jesus veio para eles, porque é o povo de Deus, não acreditaram em Jesus. Falaram: não, Jesus Cristo nasceu da barriga de uma mulher que a gente conhece, a Maria, que é a esposa de José, aquele carpinteiro lá. Não, eu vi esse menino crescendo. Não, de jeito nenhum, esse menino não é filho de Deus. Eles duvidaram, duvida de você? Duvidaram de Jesus Cristo, filho de Deus também, que ele era filho de Deus. Mesmo vendo os milagres acontecendo, mesmo vendo as palavras de Deus, Jesus Cristo veio como um cordeiro, ele ficou caladinho, caladinho. Ele não falou que era filho de Deus, ele não contou para ninguém que era filho de Deus. Ah, mas alguns murmuram: mas como que ele vai numa festa? Ah, ele vai numa festa e transforma o quê? A Maria, mãe dele, aquela que carregou 9 meses no ventre dela, lá na festa de casamento, falou com ele assim: meu filho, chegou a hora, chegou a hora.
Ele falou, não, mãe, não é chegada a hora ainda. Chegou sim, meu filho, seu primeiro milagre com o poder do seu pai, Deus. E já tinha, gente, o casamento estava perdurando por tanto tempo que o vinho já tinha acabado. O vinho já tinha acabado. Eles não estavam tomando suco, não. Não estavam tomando kisuke, não. Eles não estavam tomando casamento. Não era kisuke, não era suco. Não. Eles não estavam tomando no casamento. Era refrigerante, não, que nem existia. Eles estavam tomando, era vinho. E Jesus Cristo mandou pegar a água e transformou a água em vinho. E Ele continua transformando nós todos, que às vezes somos águas, pecadores, em um vinho puro, o melhor vinho da festa. E você vai ser o melhor vinho da festa em nome de Jesus. Nós seremos o melhor vinho da festa em nome de Jesus. Por isso que creia que você verá a glória de Deus. Você tem que ter fé. Você não precisa ver Deus, você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar que este céu existe. Você precisa acreditar que as nuvens existem. Você precisa acreditar que quando você olha para o sol, ele existe. Que quando você olha à noite para as estrelas existem. Você tem que acreditar que a chuva existe e ela cai na hora que Deus quer. Sabe por quê? Porque Ele é uma força sobrenatural, uma força invisível aos nossos olhos, mas que é uma força que nenhuma outra força tem. Ele é soberano, Ele é bendito, Ele é glorificado, Ele é exaltado. Ele mora nas densas nuvens, junto com teu Filho amado, Jesus Cristo, que voltou para lá. Então vamos glorificar este Deus maravilhoso e bendito. Vamos exaltar a Ele, vamos orar para Ele. Ele é seu melhor amigo, não existe amigo igual Deus. Ele não conta os seus segredos para ninguém, Ele não te julga, Ele não te julga, Ele não te condena, Ele não te condena. Sabe por quê? Porque hoje nós temos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele nosso advogado, que vai lá, que quando você fizer oração, eu vou te mostrar. Você vai conversar com Deus, você vai conversar com Deus, você vai falar das suas dores, você vai falar dos seus arrependimentos. Você vai falar assim, Senhor, me arrependo de todos os meus erros, de todas as minhas escolhas da minha vida. Senhor, me cura, me tira daqui, por favor. Eu vou mudar de vida, eu vou louvar o Senhor, eu vou glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Eu glorifico, eu exalto, porque somente Tu és Deus. Eu vou dar testemunho do Teu poder em toda parte que eu for. Olha, gente, como a chuva está aumentando, ó. Em toda parte que eu for, eu vou dar testemunho do Senhor, porque somente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de Israel. Eu vou mostrar para eles que eu posso ser curado sim, eu posso ser curada sim, e eu estou sendo curada sim por um Deus inexplicável, invisível aos meus olhos, mas eu sinto Ele. Então é isso que você tem que fazer. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém fez alguma coisa contra você, você tem que falar com Deus. Ele é seu melhor amigo, Ele é sua família, Ele é seu pai, Ele é sua mãe. Não deixe se abater pelo seu vizinho, pela sua vizinha, por pessoas que não gostam de você, porque este Deus que faz essa chuva aqui, este Deus que faz essa chuva, Ele sim, Ele vai te escutar sim. Se humilhe diante dEle, louve a Ele, peça a Ele, glorifique a Ele, exalte somente a Ele, porque somente Ele é Deus, somente Ele é Deus. Gente, começou a dar um chuvão, uma tempestade aqui agora, e nós estamos em 2 Crônicas, nós estamos em 2 Crônicas, pega a sua Bíblia para você acompanhar. Estamos em 2 Crônicas, nós estamos no Antigo Testamento ainda. Eu não sei quanto tempo Deus vai me deixar aqui. Para mim, o quê? Ler a Bíblia, eu posso estar, gente, eu posso estar com dor, mas eu vou ler até o final da minha vida, em nome de Jesus, e vocês vão aprender, nós vamos aprender juntos de Deus, que Deus sente, o que o povo de Israel, lá naquele tempo antigo, aquele tempo que já passou, mas só que a história ficou aqui, gente, a história ficou aqui, mostrando o poder de Deus para nós. É essa história que nós temos. Nós estamos em 2 Crônicas,
Deus, ele é Deus do povo israelita, que é descendente de Jacó, sangue de Jacó. Nós não somos sangue de Jacó, mas depois Jesus veio. E quando Jesus percebeu, falou com Deus, o Pai dele, que eu vim para os israelitas, para os meus descendentes, os judeus, mas só que eles não me receberam, disse Jesus. Eles não me receberam. Então, já que eles me receberam, vai pregar para outras nações, vai pregar para os gentios. Nós somos os gentios, nós somos as outras nações, gente. Jesus tinha falado que era para tirar espírito, para expulsar demônio, era para curar os leprosos, os enfermos, ressuscitar os mortos, somente dos israelitas. Mas quando Jesus viu que os israelitas estavam duvidando que era filho de Deus, porque conheciam Maria e José carpinteiro, porque ele nasceu da barriga de Maria, eles duvidaram, não aceitaram Jesus. Ele falou, vim para os meus, mas os meus não me receberam. O que Jesus fez? Jesus falou, não. Conversou com o pai dele, tenho certeza, com Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e falou, não, eu vou pregar o evangelho para os gentios, para todas as nações, aqueles que crê, todo aquele que crê, verá a glória de Deus. Tem que crer, tem que acreditar, crer, acreditar. Vamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 9, que nós estamos, gente, nem sei. Já gritei muito por causa da chuva aqui, ó. Tá chovendo bastante, né? Tá chovendo aí também, graças a Deus, né? Graças a Deus. Você compra essa chuva aqui? Compra. Faz a chover? Seu dinheiro faz chover? O dinheiro do seu patrão faz chover? O dinheiro do Neymar faz chover? Não faz. O dinheiro do Neymar faz chover? Não faz. O dinheiro do dono da Coca-Cola faz chover? Não faz. Não faz, gente. Você pode pagar, porque Deus não faz chover por causa do seu dinheiro, porque Ele não aceita o seu dinheiro. Pode ter certeza, Ele não precisa de dinheiro. Então vamos aqui, capítulo 9. A rainha de Sabá, nós lemos ontem sobre a rainha de Sabá, muito interessante. Veja o vídeo anterior aqui sobre a rainha de Sabá, meus amados. Vamos ver aqui, capítulo 10. Nós estamos aqui no capítulo 10. Você viu que a rainha de Sabá ficou abismada com a sabedoria? Porque rei Salomão, o filho do rei Davi com Batseba, ele pediu sabedoria a Deus e conhecimento, e Deus deu para ele. Não deu só isso para ele, porque ele pediu uma coisa tão boa. Ele não pediu para matar os inimigos dele, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria para lidar com o povo de Israel, que é o povo de Deus, que era numeroso. Isso que ele pediu. Então nós estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão. Gente, acho que você não vai escutar direito, não. Chuva, olha a chuva, gente. Olha que chuvão. Olha que tempestade, ó. Tempestade de Deus. Que você vai comprar isso aqui, gente? Quem é que compra isso aqui? Quem é que compra isso aqui? Ninguém compra não, gente. Ninguém compra não. Ó, olha essa tempestade, gente. Que veio da onde? Essa tempestade veio da onde? Veio do céu. Veio do céu. Veio do céu. Veio do céu. Vem do céu, vem de céu, vem de Deus, vem de Deus. Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército. Da onde que vem, gente? Vem do céu, ó, vem de Deus. Vem lá do céu, aonde mora Deus. Vem das nuvens. Essa tempestade aqui não vem do dinheiro do ser humano, não. Não vem do seu pastor, nem do presbítero, nem não faz chover, não. Nem o Neymar, todo o dinheiro que o Neymar tem, todo o dinheiro que o dono da Coca-Cola tem, todo o dinheiro que o Banco Central fabrica, não faz chover, não faz chover. Essa chuva aqui é de Deus, essa chuva aqui é de Deus, vem do céu de Deus, do céu de Deus. Gente, eu vim pro meu quarto para mim ler com vocês, porque lá fora, você viu a chuva que Deus faz? Não tem o dinheiro do Neymar, gente, eu tava gritando. Por quê? Porque Deus sabe. Eu não vou falar para vocês o que é, não. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia naquele lugar ali por um propósito. Tem um propósito porque eu leio naquele lugar ali. Tem uma pessoa que está escutando, eu tenho certeza que ela vai escutar. Eu leio o mais alto possível para ela escutar. Ela mora atrás da minha casa, no morro. Então, assim, eu quero muito que essa pessoa escute. Eu quero muito que essa pessoa escute. Não é minha amiga, eu não conheço, eu nunca vi essa pessoa, mas me contaram uma coisa sobre essa pessoa, que ela está muito doente,
muito doente. Eu não a conheço, nunca fez nada para mim, nem de ruim, nem de bom. E a pessoa me contou a quantidade de doença que essa pessoa tá. Mas eu creio que essa pessoa pode escutar e pode aprender de Deus. E que Deus também pode curá-la. E ela também pode aceitar Deus antes de ir embora, se for da vontade de Deus. Então, me contar a situação dessa pessoa, então tem um propósito para me ler alto, para me gritar ali, não é porque eu sou uma louca não, tá? É porque tudo tem um propósito, gente. Não precisa falar, né? Eu comentei aqui com vocês, mas assim, é uma coisa que a gente tem que orar. Às vezes a gente fica sabendo que tem um vizinho doente, a gente não ora para esse vizinho, porque eu não conheço ele, porque eu não converso com esse vizinho, porque ele nunca fez nada para mim? Não, gente, não, de jeito nenhum. Nós temos que orar para aquelas pessoas que nós nunca não vimos. Eu nunca vi essa pessoa, eu nunca vi Deus, mas eu oro com Deus, eu oro para Deus, eu peço em nome de Jesus, que é o Filho dele. Então vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores, por aqueles que nós não conhecemos, mas que Deus conhece, porque Deus está vendo que pode mudar a história dessa pessoa. Ela pode sim conhecer Deus. Então vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. Então vamos aqui, gente, nós terminamos no versículo 9, eu vou ler um versículo para a gente acompanhar, tá? Para não ficar perdido, né? 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Salomão, que é filho do rei Davi, ungido de Deus, e de Batseba, do começo ao fim, não estão registrados nos escritos de Natã? Natã era o profeta. Na profecia de Aias era um profeta, de Selonita, e nas visões de uma pessoa chamada Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Versículo 30. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, reinou em Jerusalém sobre todo o povo de Israel por 40 anos. Versículo 31. Então o rei Salomão descansou com seus antepassados e o enterraram na cidade do rei Davi, seu pai, ungido de Deus, e Roboão, o seu filho, o filho do rei Salomão, tornou-se rei no seu lugar. Roboão era filho do rei Salomão. E aí, capítulo 10. Então, até agora nós vimos dois que foram ungidos por Deus, o rei Saul e o rei Salomão, dois que Deus mandou o profeta ungir. O rei Salomão, ele foi escolhido de Deus. Ele falou assim com o rei Davi: olha, eu amo seu filho Salomão. Ele vai ser o meu filho se ele me obedecer. Se ele me obedecer, se ele continuar andando no meu caminho, eu vou ser o pai dele, vai ser o meu filho. Então, assim, e Deus, ele andou, né? Ele andou e Deus deu para ele, quando ele pediu assim, Deus apareceu para ele, apareceu não, conversou com ele, porque pode escutar a voz de Deus, né? Você pode sim, talvez você fale assim, eu nunca escutei a voz de Deus, Luciana. Será que algumas vezes não passou uns sentimentos por dentro de você? Às vezes quando você estava aflito, não passou tipo como se fosse assim, uma calmaria dentro de você, como se na sua mente, no seu cérebro, dissesse assim, se acalme, estou aqui, eu vou mudar a sua história. Se acalme, tudo vai passar. Você vai ver, você vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. É Deus falando com você. Vamos aqui no 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. Roboão, que era filho do rei Salomão, que era neto do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, foi uma cidade chamada Siquém, pois todo o povo de Israel tinha ido a essa cidade chamada Siquém para fazer Roboão, neto do rei Davi, filho do rei Salomão, rei. Versículo 2. Quando o rei Jeroboão, filho de Nebate, não, aí já é outro Jeroboão. Um é Roboão. Roboão, que era filho do rei Salomão, neto do rei Davi. Roboão era neto do rei Davi e neto de Batseba, filho do rei Salomão, Roboão. E
Versículo 1, capítulo 10, o versículo 1 de 2 Crônicas. O rei Roboão foi à cidade chamada Siquém, pois todo Israel, quando fala todo Israel, está falando todo o povo de Deus, que era o povo de Israel, tinha ido à cidade de Siquém para fazer Roboão rei. Versículo 2, quando Jeroboão, é tanto ão, né, gente? É Roboão, Jeroboão. Versículo 2, quando Jeroboão, filho de Nebate, ficou sabendo disso, voltou imediatamente do Egito. Jeroboão ainda estava no Egito, pois havia fugido por causa do rei Salomão, que era filho do rei Davi com Batseba. Versículo 3. Então mandaram chamá-lo Jeroboão. E Jeroboão e todo o povo de Israel, que é o povo do verdadeiro Deus, foram ao rei Roboão, filho do rei Salomão e neto do rei Davi, ungido de Deus com Batseba. E todo Israel foram a Reboão e disseram a Roboão. É Roboão, tipo robô, Roboão. Versículo 4. Roboão, seu pai, tornou-se duro o nosso jugo, Roboão. Mas se o Senhor Roboão é filho do rei Davi com Batseba, ele que ia ser o quê? Rei no lugar do papai dele, o rei Salomão, que tinha adormecido com os antepassados dele. Versículo 4. Seu pai, o rei Salomão, tornou-se duro nosso jugo, rei Salomão. Mas se o senhor rei Salomão aliviar o serviço duro, tinha serviço duro, hein, gente? E tornar mais leve o jugo pesado que seu pai colocou, rei Salomão, colocou sobre nós, povo israelita, nós serviremos o Senhor rei Roboão. Versículo 5. Então, os israelitas disse ao rei Roboão, filho do rei Salomão, voltem. Ah, não, quem disse, gente? Versículo 5 foi o rei Roboão, o filho do rei Salomão, neto do rei Davi, ungido de Deus com Batseba. Então o rei Roboão disse, voltem a mim daqui a 3 dias. Portanto, o povo israelita foi embora. Versículo 6. O rei Roboão, que era filho do rei Salomão, consultou então os homens mais velhos que haviam servido como conselheiro do seu papai, que era o rei Salomão, durante a sua vida. Então o rei Roboão perguntou os mais velhos, o que aconselham vocês mais velhos que eu, rei Roboão, eu responda a este povo de Israel, hein? Eu devo aliviar o jugo deles? Como é que é? Versículo 7. E os conselheiros do papai de Roboão, que era o rei Salomão, os mais velhos, responderam, se o senhor rei Roboão for bom com este povo de Israel e fizer o que o povo de Israel querem e der a eles uma resposta favorável, positiva, esse povo de Israel sempre serão seus servos. Versículo 8. No entanto, o rei Roboão, filho do rei Salomão, neto do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os jovens que haviam crescido com ele, seus amiguinhos, e que agora eram seus ajudantes. Ah, está achando que é só prefeito e presidente colocar amigo lá para trabalhar na política, dentro da prefeitura, dentro do Congresso, né? Não. Naquela antiguidade existia isso aí, ó, colocar amiguinho para trabalhar de ajudante do rei aí. Quando o pai dele morreu, o rei Salomão, o Roboão, rei Roboão, filho do rei Salomão, já colocou os amiguinhos dele como ajudante dele no reinado dele. Versículo 9. Então, o rei Roboão perguntou, meus amigos mais jovens, meu pai, rei Salomão, já está dormindo com os antepassados dele. E o povo israelita veio até mim.
eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês jovens, a cabeça de vocês é igual a minha, jovens, e vocês cresceram comigo. Eu coloquei vocês como meus ajudantes, porque vocês são meus amigos. Então, o povo de Israel, que é o povo de Deus, né? Veio aqui falar comigo, pedir para mim tornar o jugo deles mais leve, né? Porque o meu pai dava um jugo muito pesado para eles. No versículo 9. Então, o rei Roboão olhou para os amigos ajudantes que ele colocou ali, dele, né? Tá achando que é só prefeito? Não. O presidente coloca os amiguinhos para trabalhar para eles, para ganhar um dinheiro bom? Não. O rei Roboão também colocou o filho do rei Salomão. Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo de Israel que me disse: Ó rei Roboão, torne mais leve o nosso jugo, que o seu pai, rei Salomão, colocou um jugo pesado sobre nós, povo israelita. Versículo 10. Os jovens amigos do rei Roboão, que haviam crescido com o rei Roboão, responderam ao povo de Israel que lhe disse que seu pai, rei Salomão, tornou pesado o nosso jugo, mas o Senhor, rei Roboão, deve torná-lo mais leve para nós. O Senhor, rei Roboão, deve dizer o seguinte: meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai, rei Salomão. Versículo 11. O meu pai, rei Salomão, lhes impôs, povo de Israel, um jugo pesado, mas eu, Roboão, o tornarei esse jugo ainda mais pesado. Meu pai, rei Salomão, castigou vocês com chicotes israelense, mas eu, rei Roboão, o farei com chicotes farpados. Serei pior do que o meu pai, rei Salomão. Isso aí foi conselho dos jovens amigos, ajudantes do rei Roboão. Versículo 12. Jeroboão, que estava lá, né, escondido do rei Salomão lá no Egito, e todo o povo de Israel foram até o rei Roboão no terceiro dia da pergunta que eles fizeram. Assim como o rei tinha dito: voltem a mim daqui a 3 dias que eu lhe darei a resposta. Versículo 13. Mas o rei Roboão lhes deu uma resposta dura para o povo israelita. Assim, o rei Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos, que eram conselheiros do papai dele, o rei Salomão. Versículo 14. Seguindo o conselho dos seus amigos mais jovens, o rei Roboão disse ao povo de Israel: eu tornarei mais pesado o jugo de vocês. Sim, eu, Roboão, eu tornarei ainda mais pesado o jugo de vocês. Meu pai, rei Salomão, castigou vocês com chicotes, mas eu, Roboão, eu farei com chicotes farpados, vai doer mais. Versículo 15, assim, o rei Roboão não escutou o povo de Israel, porque o que estava acontecendo era da parte do verdadeiro Deus aquela pergunta, a fim de que se cumprisse a palavra que Jeová Deus tinha falado por meio do profeta chamado Aias, do profeta chamado Silonita, a Jeroboão, filho de Nebete. Nebete não, é Nebate. Versículo 16. Visto que o rei Roboão não quis escutar o povo de Israel, todo o povo de Israel disse ao rei Roboão: que parte nós temos com o rei Davi, hein? Ungido de Deus. Que parte que nós temos com o rei Davi, ungido de Deus? Não temos herança. Nós não temos herança com o filho de Jessé, porque Davi, o rei Davi, ungido de Deus, era o 8º filho de Jessé, era o mais novo da casa de Jessé, do israelita Jessé. Cada um para os seus deuses, ó Israel. O povo disse, né, no versículo 16, visto que o rei Roboão não quis escutar o povo de Israel, todo o povo de Israel disse ao rei Roboão: que parte nós temos com o rei Davi, ungido de Deus? Não temos herança com o filho de Jessé? Cada um para os seus deuses, ó Israel. Agora cuide da sua própria casa, rei Roboão.
Agora cuide da sua própria casa, ó Davi. Com isso, todo o povo de Israel voltou para suas casas. Versículo 17. Mas o rei Roboão continuou a reinar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. Versículo 18. Então, o rei Roboão, filho do rei Salomão, lhes enviou Adorão, que supervisionava os convocados para trabalho obrigatório. Mas os israelitas, povo de Deus, o apedrejaram Adorão até a morte. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Versículo 19. Assim, os israelitas se rebelaram contra a casa do rei Davi, contra o sangue da família do rei Davi. E continuam assim até hoje. Porque hoje existe, né, gente? O povo que está guerreando agora. Continua guerreando. Estão guerreando lá agora. O povo descendente um do outro, do sangue um do outro, estão guerreando lá agora, neste momento que nós estamos gravando esse vídeo. Pode olhar aí no YouTube. Guerra em Israel. Guerra em Gaza. Pode aí, são do mesmo sangue. Sangue de Jacó, dos israelitas. Nós somos brasileiros, você pode ser europeu, você pode ser americano, mas nós não temos o sangue de Jacó. Nós não somos israelitas, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e se for da vontade de Deus, tá?